Olá, quinto ano, tudo bem? Essa é a segunda parte da aula de História. Se você não assistiu a primeira ainda, volta lá, acessa a primeira aula para você continuar assistindo essa, combinado? Para a aula de agora, a gente vai continuar precisando utilizar o nosso livro e o nosso caderno. O nosso caderno nós utilizamos na primeira parte, que a gente fez uma lembrança da linha do tempo da história do Brasil. Agora, a gente vai precisar do livro. Então, pega o teu livro na página 26. Ó, meu livro está aqui. Vamos abrir na página 26. A República da Espada. Então aqui fala sobre o tempo que foi após a proclamação da República, tá bem? Então vamos lembrar de alguns fatos. A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro. E aí, nós saímos da parte de monarquia para agora nos tornarmos uma república. E por que República da Espada? Esse nome foi dado pois os dois primeiros presidentes do Brasil eram militares, tá certo? Então, por conta desses dois militares, foi batizado esse tempo de República da Espada. Vamos lembrar um pouquinho que monarquia é aquele sistema de governo em que um rei governa. E democracia é aquele sistema de governo onde nós temos um presidente, tá bom? Deixei lá para vocês uma tabelinha para ser copiada no caderno, uma tabelinha que diferencia monarquia de democracia, tá bom? Bom, olha só, fatos importantes desse governo provisório, desse primeiro governo do Brasil, tá? Primeiro presidente foi quem? Marechal Deodoro da Fonseca. Tá certo? Ele governou, olha aí no livro, ó, 1889 a 1891, de uma forma provisória, até que fosse elaborada uma nova Constituição para o país. Um fato super importante dessa época é que o lema da nossa bandeira que nós temos até hoje, que qual é? Ordem e progresso. Esse lema foi instituído nessa época, tá certo? E também foi uma época de grande modernização das indústrias, acontecendo uma revolução industrial aqui no nosso país, tá certo? Depois disso, a gente vai ter a Constituição de 1891, que trouxeram várias atribuições e características, né? Algumas definições. Vira lá na página 26, tá bom? Agora a gente vai para a página 27. Nós vamos encontrar lá algumas principais definições dessa nova Constituição. Quais são elas? Manutenção do sistema republicano, direito a voto somente aos homens maiores de 21 anos, tá? Então, nessa época, mulheres não podiam votar ainda no Brasil, os analfabetos não podiam votar, tá certo? Então, homens maiores de 21 anos. E a gente foi encontrando também algumas outras questões, tá? Vou deixar para vocês aí também para fazer no livro as atividades nas páginas 28 e 29, tá bom? E na próxima semana a gente vai fazer a correção delas. Nesse período, né, logo após a Constituição, nós tivemos várias revoltas no Brasil, tá? Algumas revoltas delas, vamos passar lá para a página 28, tá bom? Algumas dessas revoltas, nós tivemos gente que apoiava o governo e gente que não apoiava o governo, tá bom? Uma das revoltas principais foi chamada Revolta da Armada, em que nós tínhamos como opositores os maragatos e os apoiadores os pica-paus, tá bem? Isso vai ser importante, informação importante para frente. O segundo presidente, chamado Floriano Peixoto, ele combateu essa revolta e ele ficou conhecido como Marechal de Ferro. É um apelido que ele ganhou nessa época, tá certo? Então, olha só, para agora, você vai encerrar essa aula que foi bem rapidinho, uma explicação bem rápida, vai fazer essa leitura dessas páginas, vai copiar lá no caderno todas as indicações que estão lá no planejamento, tá ali separadinho para você, e também fazer as atividades das páginas 28 e 29, tá bom? Até a próxima semana com a próxima aula de História. Tchau, tchau!